Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome, tá ok? Se alguém vier hoje em dia falando que apóstolo da Bíblia de Cristo é mentiroso, tá ok? Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Hoje eu vou estar falando novamente sobre a salvação somente por graça, que é favor imerecido, é misericórdia de Deus para com todo aquele que nele crê. Ou seja, quando nós cremos em Jesus Cristo como tendo morrido em nosso lugar, em nossos pecados, nós temos a salvação. Somos comprados por um preço muito grande, o qual o sangue do Filho de Deus, que nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Quando eu falo todo, é todo, a linha temporal toda, desde quando você nasceu até o dia que você morrer. E o dia que você morreu você não sabe ainda, nem eu, mas o Senhor já deixa garantido que é para sempre, porque você recebe a vida eterna. E automaticamente, quando você recebe a vida eterna, você recebe a garantia também que não pode perder. Primeiramente, você é selado com o Espírito Santo da promessa de Deus, porquanto é o penhor da nossa herança, da nossa salvação. E com ele nós temos certeza absoluta que temos um acesso exclusivo, garantido à presença do Senhor, porque é o Espírito dele habita em nós. Recebemos esse Espírito mediante a sua graça. A graça é o favor imerecido do Senhor, é a misericórdia de Deus para todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, não podemos perder a salvação, porque Jesus Cristo também afirma isso, que todo que vai a Ele é porque foi ensinado por Deus. E todo aquele que foi até Ele, de modo nenhum, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Eu vou ler aqui umas passagens aqui, e para ver se a gente consegue observar e entender que não tem como uma pessoa que crê em Cristo Jesus, então ela recebeu a salvação, ela perder a salvação. Por mais que tenham passagens que pareçam estar falando tal coisa, mas não pode perder a salvação, porque eu não fiz nada para ganhar a salvação. Por misericórdia, Deus me deu a salvação por meio da fé, que eu, para mim poder crer no Filho dele. Porque se eu creio em Jesus, não é porque eu quero, é porque Deus me capacitou para isso, através do dom da fé. E os dons de Deus são sem revogação, ou seja, sem arrependimento, sem devolução. Não tem como eu crer, eu creio em Jesus, agora eu não quero mais crer. É impossível. Uma pessoa se apostata da fé ou voltar para trás, perder a salvação, é uma pessoa que só professava, não cria realmente com seu coração, voltado só para o que interessa, que é Deus, não voltado para esse mundo, para os benefícios que esse mundo pode fornecer para a gente, mas são passageiros, mas sim para a eternidade, aonde está o seu Salvador, aonde está o seu Pai. Agora eu vou ler algumas passagens que afirmam, dão a certeza, dão a salvação e a certeza da salvação. Primeiro eu vou começar em João 7, porque ele mostra que, primeiramente de tudo, a pessoa, para ver se a doutrina é de Deus ou não, se ela fala, ela dá glória para ela mesma ou para só aquele ou só para Deus. Observa. Respondeu-lhe João 7, a partir do 16. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. Que quem fala por si mesmo busca a sua própria glória,
mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus falando na figura de filho que obedecia o pai, que obedece o pai em tudo, e ele fala que a doutrina não é dele, a doutrina é do pai. E todo o tempo ele não estava para ganhar glória para ele estava para ganhar glória para o pai. Ou seja, a gente quando entende que todo o tempo a glória só deve ser dada para Deus. E então, se a glória só tem que ser dada para Deus, se eu tenho que perseverar, fazer alguma coisa, ter obra para poder me salvar, então isso não é de Deus, porque automaticamente eu fiz algo. Então, glória a Deus que me salvou, mas eu fiz algo para me manter. Eu fui salvo porque eu não fiz tal coisa. Eu fui salvo porque eu fiz tal coisa. Então, isso não é de Deus. Ou seja, não é uma doutrina de Deus. Ah, mas Tiago lá está falando que a fé sem obras é morta. Sim. Como eu posso saber que você é meu irmão? Como eu posso ter comunhão com você? Através das suas obras, porque a sua fé eu não vejo, mas Deus vê. Deus não precisa chegar para você e falar assim: me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé sem as minhas obras. Imagina, Deus fala que precisa ver as suas obras para poder ver a sua fé. É impossível isso. Isso é uma conversa horizontal. Observa ali que ele está falando de irmãos. Se um irmão vê o outro irmão, observa, um irmão vê o outro irmão passando necessidades, precisando de coisas para o corpo, e vos cerrar o estômago e disser: vai em paz, de que vos serve a vossa fé? Ou seja, ali é uma doutrina que está sendo dada à igreja para questões, para quem é salvo, mas realmente a pessoa tem que demonstrar amor, paixão, compaixão pelos seus irmãos. E todo tempo, se a pessoa não demonstrar, eu não devo aceitar a pessoa como meu irmão. Mas se ela crê ou não em Jesus Cristo como seu Salvador, é entre ela e Deus, porque a salvação é individual. Eu não posso falar que aquela pessoa não tem obra, ela não está salva, porque não tem obras. Eu posso simplesmente falar o seguinte: eu não vou considerar você meu irmão, porque você anda errado. Só isso, porque ela anda fora dos preceitos. Mas agora entenda, as obras de Deus não são aquelas que a gente pode muitas vezes ver. Nem tudo que parece boa obra é a obra de Deus, porque tem muitos que são espíritas, que são de outras coisas que não convém falar, que fazem muito melhores obras do que cristãos. E isso não quer dizer que uma pessoa é cristão por causa de obras, mas é uma evidência para que eu possa vir a ter comunhão com um irmão, porque eu vou ver, eu vou conseguir ver que ele professa Cristo Jesus como seu Salvador, mas eu também preciso ver as obras dele, porque se ele não está andando direito, digno de um cristão, aí como eu posso dar minha destra em comunhão a ele? E a palavra de Deus fala que eu devo me apartar de alguém que for incrédulo? Não. Que for incrédulo mal? Não. Que for ruim, for bandido, tal coisa? Não. Pelo contrário, a palavra de Deus me ensina que eu devo tratar melhor ainda. Mas toda a vida que uma pessoa se diz ser irmão e anda errado, de uma maneira errônea, eu não devo ter comunhão com tal. Eu não devo saudar e comer com ele e nem ao menos saudar, porque eu me faria participante dos erros dele. A palavra de Deus fala que eu devo admoestar ele e tentar trazer ele de volta ao arrependimento, trazer a consciência dele que ele deve estar na presença do Senhor. Mas em nenhum momento eu posso falar que ele perdeu a salvação. A gente tem um exemplo
lá de 1 Coríntios 5, que aquele jovem irmão estava em... Eu falei jovem, mas nem sei se é jovem. Aquele irmão estava em pecado, possuindo a própria madrasta, e o apóstolo Paulo fala para ele ser entregue a Satanás, ser tirado deles do meio da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar lendo aqui. João 3:16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui nós vemos que o amor de Deus é esse. Ele entregou seu Filho para morrer por nós, pecadores, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não entre em juízo. Observa, não entre. Aquele tribunal de Apocalipse é para condenados. Entendeu? No último dia vamos saber. Não, aquele último dia é para condenados. Quem crê em Jesus não entra em juízo. Agora aqui, em João 5:24, temos o reforço dessa passagem. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Se você falar que Jesus, que um salvo pode perder a salvação, você está chamando Jesus de mentiroso. Fala, Jesus mentiu ali naquela passagem, porque um salvo, ele vai entrar em juízo, ele pode perder a salvação. É simplesmente isso que você está falando. Você teria a ousadia, a cara de pau, de falar que um salvo pode entrar em condenação? Aqui em João 6, os israelitas tinham visto Jesus fazer vários milagres, multiplicação de pães, de peixes, curas de vários tipos de curas, de coxos, de aleijados, de cegos. Em todo o tempo, eles não criam em Jesus. Eles perguntam quais eram as obras de Deus que eles tinham que fazer. E observa o que Jesus fala. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Eles perguntam no singular, quais são as obras? E Jesus responde no singular, a obra é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quem Deus enviou? Quem o Pai enviou? Jesus. Entende? É crer nele. Crer que ele já morreu no seu lugar. João 6, a partir do 36. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Todo o tempo eles viam os sinais, os milagres, estavam com Jesus, faziam participantes, comiam. Eles eram participantes do dom celestial, eram participantes do Espírito Santo. Ou seja, igual está escrito lá em Hebreus. Ou seja, eles realmente não poderiam ser iluminados novamente, porque eles já crucificaram o Filho de Deus ali,
depois que ele foi crucificado, né? E uma pessoa que vê os milagres e não crê, não tem como ela ser iluminada novamente para crer. Isso é Hebreus, porque Hebreus foi um livro que é escrito para hebreus. A gente não sabe quem é o autor de Hebreus. Muitos irmãos, e até eu mesmo, acredito que seja o apóstolo Paulo. Eu acredito que por ele, o ministério dele não ser bem aceito no meio dos judeus, por isso ele pode ser uma carta que ele não assinalou. Mas, em todavia, não estou dizendo que foi o apóstolo Paulo que escreveu, tá bom? Porque eu não sei, não dá para saber, é uma coisa que eu estou comentando, não é uma afirmação, não, o irmão Daniel está falando que o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, não, mas eu acredito que tenha sido ele, pelo o tipo de linguajar de Hebreus é muito semelhante, mas todavia isso não vem ao caso agora. E então a gente consegue ver essas diferenças na palavra de Deus, porque aqueles tempo todo eles viam Cristo Jesus fazer e não criam, mas Jesus Cristo falou para Tomé, tu crês porque tem visto. Tomé não cria que Jesus Cristo tinha ressuscitado, até porque Tomé não tinha o Espírito Santo ainda, porque não tinha sido dado à igreja, a igreja não tinha sido fundada, a igreja começou em Atos 2, tá ok? Na descida do Espírito Santo. Ou seja, ali começa o marco da igreja. A igreja, o primeiro tijolo assentado em cima do alicerce, que o alicerce, a fundação, é quem? É Cristo Jesus. O primeiro tijolinho a entrar ali foi no capítulo 2 de Atos, tá bom? E todo tempo Jesus pega e fala: bem-aventurados os que não virão, mas creem. Mas creem. É somente isso. E Tomé creu depois porque ele viu, ele tocou nos cravos da mão do Senhor, tocou no lado e todo o tempo, por isso ele creu. Mas nós não vimos e cremos. Por causa do quê? Por causa da fé que nos foi dada. Quando uma pessoa crê, eu creio em Jesus, se crer realmente é de fé, realmente ela tem a salvação e não pode perder, porque é dom de Deus. Os dons de Deus são sem revogação. Vamos continuar no 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, só vai a Jesus quem o Pai der. E quem o Pai der a ele, de maneira nenhuma, de modo nenhum, ele o lançará fora. Mais à frente, quando eu chegar no 44, a gente vai falar dessa fé aqui, porque isso aqui está a fé incluída no meio. Como assim? Com todos que vão a ele, só vai ele quem quer. Já já a gente chega nessa parte. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, simplesmente, quando você fala, não, um cristão pode se perder sim, você está falando que Jesus foi fraco e conseguiu perder alguém que o Pai deu para ele, é isso? Sabe? Pensa antes de falar. Não, peraí, Jesus Cristo falou que tem a vida eterna quem querer nele. E falou que de maneira nenhuma ele vai lançar um fora. Que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Você está chamando Jesus de fraco. Ou de mentiroso. Entende isso? Ao tempo todo, quando você fala que Jesus pode perder alguém, você está falando que Jesus é fraco. Não faça isso. Não faça isso. Somente creia. Porque está escrito, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele
tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o tempo a gente vê que quem vê e crê é ressuscitado. Aqui o Jesus estava vivo. Então não serve mais. Continuamos, porque mais à frente nós vemos que quem crê, porque o mais importante não é ver milagres, não é ver curas, não é ver obras. Não são obras que salvam. As obras são algo que um cristão salvo vai produzir. E se ele não produzir, ele vai ser disciplinado pelo Pai, ou até mesmo levado à morte através de disciplina. Mas todo o tempo, se ele é salvo para sempre, eternamente. Para ficar mais claro, a salvação é eterna. Eu pulei aqui o João 45. Não botei na lista sem querer. Bom, botei, mas agora a gente vai para João 10. João 10, a partir do 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, as pessoas que não creem é porque não são ovelhas de Deus. Não são. É simplesmente assim, não são ovelhas do pastor, do verdadeiro pastor que é Cristo Jesus. Não são ovelhas. Não crer é não ser ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Observa. Qual é a voz do seu pastor? Ele fala que pode perder a salvação, ou ele fala que de maneira nenhuma ele lançará um fora? Então, siga a voz do seu pastor, Jesus Cristo, não de homens. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Quem fala isso? Jesus. E depois dele falar o quê? Elas conhecem a minha voz. E segue. Eu lhes dou a vida eterna. E jamais, vou falar de novo com bastante ênfase agora, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Será que Jesus é fraco e pode perder você? Pode me perder? Impossível, jamais. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. E ninguém, mais uma vez, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Entende? Ninguém pode. Eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de Deus. Ponto final. Pode perder a salvação, sim. Está escrito. Tem, olha, passagem. Olha, a Bíblia, ela é escrita em dispensações diferentes. Tem reino. O reino de Deus não é uma esfera aqui na terra. No momento está em oculto, porque o rei foi tirado. Jesus Cristo foi morto pelos os judeus, e ele vai voltar para reinar no milênio e vai restabelecer o seu reino, como está escrito lá nas profecias de Daniel. Tem outras profecias também, que o seu reino é eterno, não se acaba, e ponto. E muitas vezes a pessoa não se atenta que quando fala em Mateus, que fala nas parábolas, não entendem que fala ali de parábolas que falam de reino do céu é semelhante a um campo onde tem trigo e tem joio, onde tem ovelhas e bode, onde uma rede de pescador tem peixes bons e peixes ruins. Ou seja, o reino dos céus não é o céu, é uma esfera aqui na terra, que agora no momento está em secreto, porque
quem vai entrar no reino serão os judeus. Você vê ali em Mateus, acho que é Mateus, aí ele fala, o Senhor falando que eles teriam que fugir para quem é da Judéia. Ou seja, como que ela está falando da igreja, falando especificamente de Judéia, dá para perceber nitidamente quando a pessoa começa a entender as dispensações. É muito importante a gente hoje em dia estudar as dispensações, porque vai entender que o Senhor ele trata de vários aspectos diferentes à humanidade, tá ok? Romanos 8. Vamos lá, a partir do 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nós vemos isso aqui. A gente não é chamado para poder levar uma vida próspera aqui na terra, bem abundante, mirar coisas maravilhosas, fazer milagres, não, nada disso. O cristão ele deve levar uma vida boa, honesta, na fé, para dar um bom testemunho, somente isso. E esperando a todo momento a volta do seu Criador, e nada mais. Porque a criação aguarda com ardente expectativa e revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O que? O pecado. Mas a expectação de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, todo o tempo a gente vai pecar ainda, porque a gente tá o quê? Nesse corpo, a gente vai se esforçar, vai tentar não andar em boas obras, vai procurar estar em comunhão com o Senhor, mas agora sabendo que temos a salvação, que não perdemos a salvação, mas para dar exemplo, para um bom filho, queremos ser um bom filho aqui na terra, todo o tempo com essa natureza pecaminosa que ainda habita em nós, chamada esse corpo de carne. Não adianta enquanto não recebemos o corpo incorruptível, aquele corpo que a gente há de receber, aí não tem jeito, a gente vai passar por essas aflições aqui na terra. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então aqui fica bem claro, se a gente aguarda alguma coisa com paciência aguardamos. Isso nos remete lá para Hebreus, porque a fé é a prova das coisas que não se vê e se espera. Pois que a gente pode ver alguma coisa sem a gente pode esperar algo se a gente já vê. Ou seja, a gente não precisa ver, a gente por fé espera. E em Hebreus 1 fala, 1:11, fala sobre a galeria da fé, e começa com essa parte falando que a fé é a prova das coisas que não se vê, mas se espera.
e fala que a fé traz paciência, perseverança, que a fé movimenta tudo na vida do cristão verdadeiro. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, todo tempo, graças a Deus, por ser o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda nas fraquezas, que intercede por nós, porque nas nossas orações nós não sabemos o que pedir, como pedir, mas o Espírito de Deus que habita num salvo, ele intercede por nós. E aquele que esquadrilha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Ou seja, aqui está bem claro que o Senhor que esquadrilha os corações, ou seja, o Senhor não precisa ver obras para saber da sua fé, porque eu não sei, eu preciso ver a sua obra sim, para mim ter comunhão com você, mas o Senhor não. Deus não precisa ver a sua obra para poder se salvar, porque Ele conhece seu coração. E ponto final. Um salvo, se você crê que em Jesus Cristo como seu Salvador, você é salvo. Você deve andar em boas obras. Se você não andar em boas obras, você vai ser corrigido, você vai ser castigado pelo Pai, mas em todo tempo você não perde salvação. Você pode ser cortado dessa vida através da morte por mau comportamento, mas todavia não perde a sua salvação. A salvação não foi você que conseguiu pelos seus esforços. Você não conseguiu por nada e você não mantém ela por nada. Apenas por fé, por graça, por misericórdia, Deus te dá a salvação. E se Deus já te deu a salvação, é porque Ele quis. E os dons de Deus são sem arrependimentos. Vamos começar aqui no 28. E sabemos que todas as coisas correm para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados segundo o propósito de quem? Meu? Seu? Não, propósito de Deus, segundo o propósito dele somente. Portanto, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Deixa eu pensar aqui, se tem como alguém ser contra nós. É muito bom, muito delicioso ouvir que nada pode nos afligir. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele entregou o Filho dele por nós, como ele não nos dará
também com ele quem? Com Jesus, todas as coisas. Que lindo! E aí um cristão que almejar as coisas terrenas, já herdamos tudo com Cristo, todas as coisas, bênçãos celestiais, como diz em Efésios. Todas as bênçãos celestiais, já somos herdeiros. Efésios 1, que também fala sobre predestinação, sobre eleição. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Nós somos justos agora porque somos justificados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos redimiu, nos justifica, porque eu não tenho mais pecado, só sangue. É sangue que eu tenho. Eu tinha muitos pecados para apresentar para Deus e iria ser condenado. Agora eu só tenho o sangue do Filho dele, o qual essa é o preço que eu tenho que pagar, que Cristo já pagou pela minha entrada garantida na presença do Senhor, na presença de Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo nos salva de tudo, paga todos os nossos pecados, não sobra nenhum pecado que eu ainda vou cometer, não sobra. Então posso pecar à vontade. Uma pessoa que pensa em pecar porque está salva, já que estou salvo, vou pecar à vontade, nunca entendeu a obra de Deus, nunca nasceu de novo. Ela não entende. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem vergonha do que ela já fez, do que ela pode vir a fazer, quando ela começa a entender a natureza dessa sua carne. Ela sabe que a carne dela só vai fazer coisas piores. Uma pessoa salva em Cristo pode fazer coisas piores do que um mundano, mas em nenhum momento ele deixa de ser um filho de Deus. Ele vai sofrer, vai padecer aqui seriamente devido ao que ele fazer, mas o tempo todo, nenhum tempo, ele vai querer fazer, porque ele tem a consciência do Senhor, ele tem o Espírito Santo morando dentro dele, admoestando ele que ele está andando errado, que ele está cometendo coisas que não é lícitas para um salvo andar, e dependendo, o Senhor pode sim cobrar a vida dele e tirar ele desse mundo, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, ele vai perder a salvação, porque assim Cristo fala, assim Cristo garante que não tem como. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo o tempo todo está intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui nós vemos a tribulação de um cristão. Todo o tempo ele fala que nesse capítulo está falando sobre tribulações, porque passamos muitas tribulações, muitas perseguições, principalmente pelos que não são da fé. Os que não são da fé, eles vão perseguir os da fé, porque assim como Caim perseguiu seu irmão Abel, que era da fé, assim também os que não são da fé perseguem os que são da fé. Caim, ele fez uma oferta para o Senhor do sol do seu trabalho, da sua força, que ele lavrou a terra, e Abel, seu irmão, sacrificou um dos seus animais. E o Senhor se atentou
para o sacrifício dele. E Caim se irou naquele momento e ficou com ódio do seu irmão e veio a matar seu irmão. E assim também são os que não são da fé, que querem mostrar obras, que querem mostrar o trabalho dos seus braços para o Senhor, para receber salvação. Eles vão perseguir, como está escrito na Bíblia, e vão perseguir e perseguem os que são da fé. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa presente, nem coisa agora presente, nem coisas futuras. Nem coisas futuras. Então não tem como perder a salvação, porque nem coisas futuras. Entende? Nem o teu futuro. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Mas eu tenho certeza que a salvação não perco. Nem coisas futuras. E daqui a 20 anos, se o Senhor não tiver voltado ainda, a salvação eu não vou perder. Por quê? Nem coisas futuras. Nem coisas futuras, que lindo, nem coisas futuras. Aí a pessoa vai falar que pode perder a salvação? De maneira nenhuma. Ela não está entendendo o que a palavra de Deus fala. Quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que não tem mais o que falar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ponto. Quando alguém falar assim, pode perder a salvação, sim, falar para ela, o que Paulo falava lá em Gálatas? Porque eles estavam decaindo da fé somente, que era crer em Cristo Jesus para ser salvo, falando que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. Uns falavam que tinha que circuncidar, outros falavam que tinha que guardar sábado, outros falavam que tinham que perseverar numa coisa e noutra coisa, outros guardar outro mosaico. O apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios 5, na assembleia que ele vai ter lá em Jerusalém, porque os falsos irmãos já estavam intrometidos no evangelho. E ele depois instrui Timóteo como ele deveria, sendo o evangelho, fala para ele, fazendo essas coisas, perseverando nessas coisas, salvaria a si mesmo e ao que escutavam ele. E eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo foi a chave de gatilho que o Senhor usou para me convencer da salvação somente pela fé. Porque eu falei, como assim? Timóteo, salvador dele mesmo e dos que escutam ele? E naquele momento, quando eu voltei e comecei a ler o capítulo todo, eu entendi que era se manter a salvo. Não falava de salvação eterna. Eu comecei a entender as parábolas, as partes que falam de salvação, se manter salvo, porque perseverar para se manter salvo, todo tempo fala de salvação do corpo carnal, de chegar vivo em Jerusalém, de estar falando de outra dispensação, não é da igreja, a dispensação do reino, ou seja, do milênio, e totalmente contrário à salvação por graça. E muitos pegam passagens que falam
do milênio e querem trazer para a igreja. As pessoas querem pegar passagem falando sobre apostasia e falando que tem como perder sim, tá aqui, vão se apostatar muitos da fé. Os apóstatas são pessoas realmente que vão existir, que existem, porque tá na Bíblia, sim, tem apóstata, mas apóstata é aquele que só professava, que falava que era salvo, mas todo tempo ele não cria verdadeiramente. Um apóstata é aquele que fala que crê em Jesus Cristo, mas ele fala, não, tem que ter obra para poder ser salvo, porque ele está confiando nele. Não, mas tem que fazer isso e aquilo outro. Ele está confiando nele ainda. Não, a gente é salvo por graça, mas a gente tem que se manter salvo. Também é um motivo, pode estar a qualquer momento, porque ele não crê que Jesus Cristo morreu por ele e deu a salvação a ele, e jamais perecerão todo aquele que nele crê. Isso ele não crê. Ou seja, ele não está com a fé de Deus. Ele pode já ter nascido de novo, mas ainda não foi selado com o Espírito da promessa, o qual é a redenção, sabe? A possessão para a redenção, para a entrada ao céu, para a entrada na presença do Senhor, para saber que agora ele já pode desfrutar agora, a sua salvação, porque a salvação a gente já pode desfrutar dela agora, sabendo que a gente tem a salvação e não tem como perder, agora desfrutando da salvação como filhos, entende? Como filhos, e não agora eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quiser. Não, porque agora eu tenho que prestar responsabilidade, prestar conta ao meu Pai. E o meu Pai, ele fala para mim, me abster do adultério, me abster do sangue, me abster da comida oferecida a ídolos, me abster da comidas sacrificadas, oferecidas a ídolos, me abster dessas coisas. E tudo que Deus não gosta, não pede para mim não fazer, eu vou procurar, vou tentar ao menos não fazer em todo o tempo, sabendo que Deus que começou toda boa obra me aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito também na palavra dele. Ou seja, ele me chamou, ele me predestinou, ele cuida de mim e me levará intacto, inteiro, ileso até o dia do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, eu só tenho que louvar a ele e fazer as coisas para ele, mas não para receber salvação, não para garantir a minha salvação, não para perder, mas porque sou filho de Deus e porque nada, nem ninguém pode me tirar essa certeza, porque eu consegui por fé em Jesus Cristo, meu Salvador, o qual essa fé não veio de mim. Eu não tinha como crer em alguém que eu não vi. Eu não tenho como fazer isso. Mas Deus me capacitou a crer naquele que eu nunca ouvi, que alguns falam que não existiu. Hoje em dia, alguns falam, não, isso daí é conto. Não tem... Mas esses ainda não receberam o amor de Deus para poder crer. Ou seja, não receberam a fé. Podem receber, qualquer pessoa pode receber o dom da fé, porque eu não sei quem é escolhido, eu não sei quem é predestinado, eu não sei quem é eleito, mas o que é eleito, predestinado, escolhido, vai crer. Mas como eu não sei quem é, eu devo pregar. E muitas das vezes eles falam, não pode pregar assim, porque você vai fazer um novo convertido querer pecar. Se um novo convertido quiser pecar por conta própria, realmente ele nunca foi convertido. É simplesmente, você é convertido, você acha que pode pecar à vontade, então você nunca foi convertido. Um verdadeiro salvo, um verdadeiro convertido, ele não vai querer pecar, e toda a vida ele sabe que se ele pecar, ele tem um advogado para o Pai, Jesus Cristo.
assim como está escrito. Ele sabe, se ele morrer em pecado, ele morreu por administração. O Senhor cortou ele, o testemunho dele, mas ele não perde a sua salvação, porque ele conseguiu por graça, ele não fez nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, você crer em Jesus, você tem a vida eterna. Ninguém pode te tirar a vida eterna. Tenha isso no seu coração, essa certeza viva que só Jesus Cristo salva. E se alguém falar que precisa fazer algo, essa pessoa é anátema, como Paulo falava, como o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, e pregando um evangelho anátema, um evangelho maldito, amaldiçoado, ok? Só Cristo Jesus pode salvar. Amém.